Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Uma boa noite também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Sintam-se acolhidos, muito bem-vindos à nossa casa. E aqueles irmãos que vão nos assistir posteriormente, pois as nossas palestras ficam gravadas no nosso canal do Consolador. O nosso querido irmão Ney faz a edição e depois posta lá. Então ela fica disponível para que possa assistir no momento que desejar. Então, sintam-se todos muito bem acolhidos na nossa casa. Para iniciarmos, então, o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do nosso boletim informativo, O Consolador. A mensagem é trabalhar. Se você acredita no valor da preguiça, olha a água parada. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é nosso melhor caminho de libertação. O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonarem a estrada. Continue seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros. O que você faz é aquilo que você tem. A força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. O sucesso, quase sempre, se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. Livro Respostas da Vida, André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Então, com essa bela mensagem, nos convocando ao trabalho edificante, vamos nos conectar com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, aquele que se sacrificou por nós e se sacrifica até hoje, trabalhando por todos nós. A espiritualidade amiga, os nossos mentores da casa e todos que estão aqui conosco essa noite, encarnados e desencarnados. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos para estudarmos a palavra do Cristo, para nos evangelizarmos. E vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível dentro do nosso adiantamento moral e intelectual e que as luzes e essas bênçãos que estamos recebendo aqui essa noite se espalhem para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que sofrem com as intempéries do nosso planeta, com as guerras que acontecem ainda, que todos eles sejam amparados e recebam esse lenitivo que todos nós estamos envolvidos nessa noite. Pedimos também ao nosso Pai o amparo necessário para nossa querida irmã Josimara, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos mais uma noite de estudos na Casa do Consolador Prometido. Que assim seja. Então, de imediato, gostaria de já passar a palavra para a nossa querida irmã Josimara, que vai nos falar sobre os trabalhadores da última hora. Certo. Uma boa noite a todos. Que possamos, não é, estar com o coração aberto também. É tão importante, tanto para a pessoa, né, que vem aqui divulgar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e ao mesmo tempo também que a gente possa estar bem descontraído, não é assim, descontraído no sentido de abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender, não é? A mensagem de Jesus. Todas as pessoas que vêm aqui, né, para fazer esse esclarecimento, nada é novo.
Eu sempre, no momento ali da prece, eu peço, não é, o amparo, a intuição, para que eu possa divulgar a mensagem que já foi nos passada 2000 anos atrás. E a gente só está com um pouquinho mais, não é, estudando, vindo aqui para divulgar, para ajudar, não é? A esclarecer. Então, nosso objetivo do tema de hoje é esclarecer com base nos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos espíritas, codificado por Allan Kardec, que somos trabalhadores da última hora e destacando a importância do aproveitamento da oportunidade de servir, né, com humildade e com desprendimento. Então, esse é o nosso objetivo na noite de hoje. E aí, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia. Mandou-os para sua vinha. Saiu de novo na terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 10ª e encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro, sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha trabalhar. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo-os, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o trabalho o dia inteiro? Mas respondendo o dono da vinha a um deles, lhes disse: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber o denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz de mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Também na parábola do festim das bodas, no capítulo 18. Então, o que nos entende, não é? Sobre essa parábola. Jesus nos mostrava de uma forma muito simples, por exemplos, por parábolas, para que ficasse mais fácil a nossa compreensão. Vamos entender um pouquinho sobre os elementos desta parábola. O pai de família, quem é o pai de família? A quem chamou aquelas pessoas para trabalhar na sua vinha? É Deus. A vinha é o universo. Os trabalhadores
somos todos nós, seres humanos, cada um à sua época. O trabalho que era realizado na vinha é o trabalho no bem. As horas, qualquer período de tempo, qualquer época. E o salário é aquilo que Jesus nos prometeu, que a felicidade não é deste mundo. Mas que para nós alcançarmos esta felicidade, nós precisamos começar o nosso trabalho na vinha do Senhor. Então, em uma analogia com a nossa realidade, quem são os últimos e quem são os primeiros? Os espíritas devem respeitar o trabalho realizado antes do espiritismo. Então, se reconhece o bom espírita pelos seus atos de auxiliar e confortar o próximo e o seu trabalho no bem, sem elevar seus interesses próprios acima da obra divina. Estamos falando de trabalho, no qual foi falado ali no início, na mensagem, não é? De abertura. Mas o que é trabalho na visão espírita? O trabalho é uma lei divina e é considerado trabalho qualquer ocupação útil. Qualquer trabalho que se faça em prol do nosso irmão é trabalho. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, leis do progresso, desenvolve uma série de tópicos no qual a gente precisa refletir. A humanidade se desenvolve através dos seus esforços coletivos e pessoais. Então, cada um de nós somos únicos e responsáveis por nós mesmos, pela nossa individualidade de evolução. Mas não podemos esquecer que não vivemos sozinhos. Nós temos pessoas envolvidas junto a nós. Então, ou seja, somos seres individuais, mas junto com a coletividade. E esses esforços é o que a gente precisa desenvolver, tanto o nosso individual para com o coletivo. Bom, as reencarnações nos possibilita as experiências na aquisição evolutiva. Então, a cada reencarnação, a cada oportunidade que nós temos, nós desenvolvemos um pouquinho mais para o nosso crescimento. E assim logo nós já vamos saber quem são os trabalhadores da última hora. Bom, Deus nos fornece as ferramentas e os recursos, mas não faz por nós as tarefas. Ou seja, Ele nos dá a vara para pescar, mas Ele não nos dá o peixe. Porque esse crescimento, essa evolução, é nós que temos que alcançar. O aprimoramento moral é mais importante para o nosso estágio evolutivo atualmente. E quando seria aproximadamente a última hora na transformação da humanidade? O que fazer, o que devemos fazer nesta última hora? Ser útil nas tarefas que se propôs a fazer. A cada um de nós. Antes de reencarnar, foi organizado, foi feito um planejamento com cada um. Ninguém veio aqui à mercê.
todos nós passamos por um planejamento. Algo que pudesse ser sustentável a nossa caminhada terrena. Estamos aqui para aprender, para crescer e para contribuir com o nosso semelhante. Fazer as coisas com comprometimento, com ética e com moral. Se nós nos comprometemos ao nosso planejamento, que sigamos esse planejamento. Ah, Josi, mas como que eu vou saber aquilo que eu me comprometi? Jesus nos ensinou da maneira mais simples a entender essas verdades. Deus nos deu a consciência e despertou em nós o sentimento. Esta sementinha do amor, da caridade, do respeito para com aqueles que ao nosso lado estão, para com todas as pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Auxiliar os que de ti precisam e solicitam. Fazer o bem, aquilo que você veio e que se propôs a fazer, pois muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E aí, o que nós vamos aprender com essa lição? Naquela ocasião, o mestre nos asseverava da vinda do Consolador. E ele nos chama a atenção para os trabalhadores da última hora, dizendo-nos: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E aí, quem são esses primeiros? Nós que estamos aqui hoje com toda essa compreensão, com toda essa vasta literatura, e no momento certo que nós estamos numa geração do século XXI, na era do conhecimento. E esse conhecimento nos possibilita ter essa maturidade para entender um pouquinho melhor. Só um minutinho, por gentileza. A voz fica seca. Então, como nós estamos nesse período que a gente tem uma compreensão um pouquinho melhor do que há 2000 anos atrás. Como que era naquela... Muito obrigada. Como que era naquela época que Jesus estava passando os seus ensinamentos? Como era a compreensão naquela época? Com toda certeza, nós hoje temos engatinhando para entender o que Jesus quis e nos deixou como legado nos seus ensinamentos. Queiramos que daqui a 20, 30, 10, 15, 20, 30 anos, muito melhor será a compreensão para entender. E não é só para entender, para colocar em prática. Quem são os trabalhadores da primeira hora? Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, ou por parábolas, ou por exemplos que ele falava na sua linguagem da época. Por quê? Porque ele buscava uma forma que as pessoas naquela época pudessem entender. E assim, dentro dessa compreensão, que pudessem levar adiante aquilo que ele deixou. Naquela época não tinha lápis, não tinha caneta, não tinha caderno, nem
projeção, não tinha. E aí, o que tinha naquela época? O que as pessoas entendiam. Então, por isso que ele buscava essa linguagem simples, para que entre palavras a gente pudesse, que ficasse essa compreensão. Mas de lá para cá, olha quantas distorções teve naquela proposta inicial de Jesus. Então, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés, todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através de séculos e séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas, através da codificação de Kardec, que hoje a gente consegue entender um pouquinho mais dentro da linguagem do mundo espiritual que transmitiu para o Kardec. Então, Jesus deixou bem claro que trabalhadores da última hora têm o mesmo direito de receber o mesmo salário dos demais que antecederam. Ou seja, de acordo com a sua boa vontade, né, e disposição daquele que tinha de empregar. E que seu retardamento não seja fruto de preguiça ou má vontade. Então, todos que abrirem o espaço para trabalhar. Por que trabalhadores da última hora? Porque os últimos serão os primeiros. A cada época, quando as pessoas entendem qual o seu papel proposto por Deus, tendo o homem a criação à sua semelhança, a cada época, a cada pessoa que entender essa proposta de Deus é o trabalhador de última hora. Será que todos nós, agora que eu fui colocando etapa a etapa dos trabalhadores primeiros e os trabalhadores de séculos e séculos, será que todos que aqui estão, que os últimos serão os espíritas? Serão os da última hora? Será que todos que aqui estão no nosso planeta, neste momento? Não. Daqui a 100 anos, nós vamos estar, se fosse fazer essa mesma leitura, a gente ia perceber que nem todos entenderam, neste momento que estamos vivendo, a mensagem de Jesus. Basta nós ouvirmos e olharmos os meios de comunicação para ver as barbaridades que acontecem ainda, que somos tão pequenos na questão da moralidade. Então, a cada época, a cada tempo, a cada período reencarnatório, poucos serão os escolhidos. Mas por que poucos serão os escolhidos? Será que é só Deus e Jesus que escolhe a cada um? Aqueles que eles querem? Não. Nós é que somos aqueles que queremos mudar.
Então, esses escolhidos é a partir do momento da nossa mudança, da nossa transformação. Quantas no nosso pretérito, cada um de nós, ser espiritual individual que somos, já viramos as costas para Jesus. Sabe lá se já não, algum de nós já não foi aquele que atirou as pedras em Jesus no momento que ele estava carregando a sua cruz? Quem o sabe? Quem o sabe se naquela época nós já não fizemos parte daquele momento que Jesus estava chamando para trabalhar na sua vinha e nós viramos as costas. Quantas vezes? E que bom que a gente possa estar aberto neste momento para querer ser um trabalhador da última hora. Então, o que é o trabalhador da última hora? É aquele momento que nós decidimos mudar, renovar, melhorar como pessoa e entender a proposta da criação divina. Entender os ensinamentos de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Deixar cada um, respeitar o momento de cada um. Quem de nós que aqui está pensando, muitas vezes, eu estou aqui hoje, mas como eu queria que todos da minha família estivessem junto comigo, né? Que a gente caminhasse junto. Mas a gente tem que respeitar o momento de cada um. Mas a coisa mais importante é que todos nós, seja nesta existência, seja em próximas, todos nós vamos ter a oportunidade de ser escolhido, de ser um trabalhador da última hora. Pode até não ser nesta, mas como Deus é bom e misericordioso com todos os seus filhos, a cada um a sua época, vai ter a sua oportunidade de abrir o seu coração e de fazer o seu trabalho. Jamais o mestre iria enviar cordeiros e ovelhas frágeis à luta. Seria o mesmo que ajudar a carnificina. E como fortalecer esses cordeiros? Com o conhecimento adquirido através dos ensinamentos de Jesus. Com a certeza da imortalidade, da reencarnação, da lei de ação e reação e da oportunidade que Deus sempre vai nos dar, nos chamando sempre. Quando nós falamos que Deus é bom, é justo e misericordioso, é que Ele não vai deixar nenhuma das suas ovelhas perdidas. Ele vai chamar sempre ao seu rebanho. Mesmo aquela ovelha que se extraviou, lá vai estar o bom pastor, com toda a sua humildade e simplicidade. Ele vai estar lá com toda a paciência, de braços abertos, esperando que aquela ovelha venha a atuar no seu rebanho. O verdadeiro espírita, convicto das realidades da vida que estuda, não deve ficar na posição cômoda,
passiva dos que esperam e aguardam Jesus, levando as mãos postas aos céus, em atitude suplicante. Então, sejamos nós, termos a iniciativa, a conscientização, o conhecimento, não aquele conhecimento cego, mas aquele conhecimento convicto, de tentar entender o que é que precisamos para iniciar o melhoramento, a marcha para o melhoramento individual. E aí Jesus diz: ide, eis que vos mando. Foi a ordem peremptória do Mestre. Cabe a nós respondermos: presente, eu estou pronto para o trabalho ao qual eu sou chamado. Lembrando sempre que Jesus, sempre que o espírita é o construtor consciente de uma nova forma da sociedade humana neste plano terreno. A nossa responsabilidade é proporcional ao conhecimento da realidade que a doutrina dos espíritos lhes proporcionou. E é um dever para enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de progresso, de evolução, de amor, de respeito e de caridade. Cumpramos assim o nosso dever para com Jesus, mostrando a Ele que o nosso tempo, devido ao nosso planejamento, ele não vai ser desperdiçado. E aí eu percebo, de um tempo para cá, muitos velórios eu tenho assistido, e eu sempre, quando eu estou ali fazendo a oração por aquele ente querido, e serve para a gente fazer uma reflexão. Qual a bagagem que nós queremos levar junto de nós? Será que vai ser uma frasqueirinha, uma nécessaire, uma mala, uma bolsa, com prática das boas ações? Nessa noite, na abertura, nós acabamos de presenciar essas práticas das boas ações que o nosso querido irmão Ney estava ali solicitando. Não é? Essa prática da caridade. Não importa para nós a quem vai receber. O que importa são os nossos irmãos que necessitam desse carinho, desse respeito. E a nós, o cumprimento daquilo que a gente veio para fazer. O respeito, o carinho e o amor pelo nosso semelhante. Descubra Deus em seu próprio coração e peça a Cristo que te leve a essa fonte inesgotável de vida, para que possas viver bem. E assim é o que nós sempre desejamos, conhecer Deus. É incrível que a gente percebe assim aqui, a gente se aproxima muito mais de Deus e de Jesus diante das nossas fragilidades. E aí, quando tem aquela mensagem que é Pegadas na Areia, quem já ouviu, já leu? E que diz assim: onde estás tu, Jesus? No momento que eu mais precisava, eu estava sozinho, porque na areia só tinha uma pegada. E Jesus lhes respondeu: pois neste momento eu estava te carregando no colo.
E é nesse momento das nossas fragilidades que a gente se aproxima mais de Jesus. Mas o melhor momento é quando nós estamos bem. É quando nós estamos felizes e a gente está com Deus em nosso coração. E a gente está orando e pedindo a Ele a entender qual é a nossa proposta de acordo com o nosso planejamento. Pedir a Deus que sejamos nós os trabalhadores nesta vinha do Senhor, pedindo força, coragem para não desanimar. Fé no futuro e entender que a felicidade não é deste mundo, mas que precisamos começar a trabalhar nessa terra, arregaçar as nossas mangas, pegar o arado e trabalhar a terra. Ele precisa ser construído aqui. O caminho, ele precisa começar por aqui. O trabalho é para todos. Não importa qual o trabalho. Não importa qual o trabalho. Mas não vamos desperdiçar o nosso momento. Somos chamados a ser trabalhadores na seara do Senhor. E o trabalhador, que o pai de família lá deu na leitura ali da parábola, a cada o mesmo valor, mesmo sendo aqueles trabalhadores a cumprir a sua carga horária em diferentes horas do dia. Por que veio esse salário de igual para todos? Porque a prática do bem não tem salário. Não tem salário. Precisamos entender que fazer o bem sem esperar nada em troca. Por isso que nesta parábola nos ensina que não tem uma moeda certa para cada um, mas tem um trabalho, tem uma chamada. E a cada um, naquelas horas do dia, é o tempo que cada um tem para desenvolver o seu trabalho. Mas, se todos aqueles, a cada um o seu tempo, fizeram com dedicação, com amor, com respeito, a prática daquele trabalho, todos merecem o valor bônus hora. E é assim que vai acontecendo, não é? O nosso trabalho na prática do bem. Então, aqui são muitas coisas. Então, cuida de aprender diariamente sobre as tarefas. Diariamente nós precisamos fazer essa reflexão. Qual o nosso propósito neste plano aonde estamos? De que forma eu estou ajudando, contribuindo com o planeta a evoluir? Mas a evoluir não só nas coisas materiais, mas na moral, na moralidade. Bons espíritas, meus amados, todos vós somos trabalhadores da última hora. E bem orgulhoso seria o que disse: comecei o trabalho de madrugada e só terminei ao escurecer. Todos vieram quando chamados,
uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueceis de vossa existência. Por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento breve na imensidade dos tempos que constitui para a vossa eternidade. Este é o convite que Jesus faz para cada um dos seus irmãos. E Deus nos dá sempre a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor. De trabalhar, de trabalhar e de trabalhar. Não é nada tão rústico, tão forte, tão pesado, do que aquilo que a gente possa fazer um pouquinho a cada dia. E aí, para concluir, eu sempre digo, quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós temos o dever de colocar em prática. Porque tudo aquilo que eu aprender, ele fica registrado na minha consciência. E assim, seja aqui, seja outra época, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Então, somos todos os trabalhadores da última hora. Muitos serão chamados, mas nem todos serão os escolhidos. Torço e oro para que todos que aqui estão, quer encarnados como desencarnados, como os nossos irmãos que futuramente poderão assistir, que cada um possa colocar uma centelha em seu coração e que Jesus possa estar dentro, fortalecendo sempre na prática do bem e tornando trabalhadores da última hora. Uma boa noite, que Deus e Jesus nos acompanhem. Muito obrigado, Josimara, pela mensagem que tu trouxeste hoje e que, se Deus quiser, todos nós possamos ser os trabalhadores da última hora mesmo, querermos ser, para sermos escolhidos, né? Então, que no momento que venham as dificuldades, os problemas, a gente se ampare em Jesus, se ampare em Deus, porque eles estão sempre junto de nós nunca estamos sozinhos. Então, sigamos fortes, carregando a nossa cruz, a exemplo do nosso mestre, né? E agradecer ao pessoal que nos acompanhou ao vivo na internet. Aqui a nossa querida irmã Vera Pereira está lá em Lajeado, e ela te agradeceu pela explicação dessa passagem, porque ela sempre teve muitas dúvidas o que queria dizer, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então ela te agradeceu a explicação, né? Um abraço, Vera. Além da Vera, todos os outros nossos irmãos ali que nos deram boa noite, sintam-se todos abraçados, e agradecer muito a presença de vocês, a presença dos nossos irmãos aqui na casa, e os irmãos que vão nos assistir futuramente no nosso canal do Consolador. Então, desejar também, reforçando o convite para que todos se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa cada dia mais divulgar a doutrina espírita, né? Como a nossa querida irmã Josimara falou no início. Vamos todos nós sermos trabalhadores, sermos úteis e também divulgarmos a palavra do Cristo, né? Então, para encerrarmos a noite de hoje,
Eu gostaria de pedir para a nossa irmã Josimara para fazer a prece final. Então, vamos continuar com o pensamento elevado a Deus, a Jesus. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecer pela nossa saúde física, mental, mas principalmente, Senhor, por estarmos em busca da nossa saúde espiritual. Pedir também, Pai, neste momento em especial, por todos os nossos irmãos menos favorecidos, que cada um possa receber, Pai, uma centelha da Tua luz. A todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nos lares em sofrimento, com as suas enfermidades físicas ou espirituais. Que cada um dos Teus filhos, Pai, onde houver uma lágrima, uma dor, um sofrimento, que cada um possa receber tudo aquilo que necessita. E que cada um, Pai, possa, através dessa luz, sentir a Tua presença viva em seu coração, renovando a fé, a esperança e o amor em tudo que faz e a todos que ao seu lado estão. E assim damos por encerrados a exposição desta noite. Que assim seja.